Bom dia, boa tarde, boa noite, como estão, meus queridos? Tudo bem? Espero que sim. Dando continuidade à nossa revisão, a gente vai falar da parte de reprodução e de embriologia, tá? Levando-se em conta que a diversidade de organismos que nós temos na Terra é impressionante, assim como a sua variedade, né, dos modos de vida e de reprodução entre si. Os modelos reprodutivos que são apresentados pelos seres vivos, apesar de serem bem variados, eles são agrupados em dois grandes grupos, tá? O tipo de reprodução assexuada, onde não ocorre a troca gamética, e a sexuada, onde ocorre a troca entre gametas, né? Dentro da reprodução assexuada, então, você não tem um envolvimento de gametas, e isso impede a variabilidade genética. De um ponto de vista evolutivo, isso é ruim para o indivíduo, tá? Porque ele acaba não evoluindo da melhor maneira que ele pode. É um tipo de reprodução relativamente simples e muito mais rápida do que a sexuada. Só que ele gera indivíduos idênticos àqueles que o originaram, né? Então, nesse caso, você tem um único ser parietal, como é o caso do tipo de reprodução que ocorre em bactérias assexuadas, né? Você só tem um único ser parietal que gera vários indivíduos idênticos. Dos mecanismos de reprodução assexuada, nós temos a divisão binária, que é também chamada de bipartição, né, ou fisão, ou ciscipariedade, que é um modelo de reprodução em que o indivíduo divide-se ao meio. Então ele é dividido ao meio, criando duas partes idênticas entre si. Isso ocorre pelo processo de mitose, né, e dá origem a descendentes idênticos. Esse processo de reprodução é bem comum nas bactérias e nos protozoários. O brotamento, que são brotos que ocorrem nos quinidários e também em algumas espécies de planta. Brotos surgem na superfície do organismo e formam outro indivíduo adulto. Esse broto pode se soltar ou permanecer conectado ao adulto, né? Quando, no caso dos quinidários, ocorre a formação das colônias. Então ele acaba ficando preso no organismo adulto que ele se originou, onde originou o broto, e forma as colônias. A esporulação, que ocorre nos fungos, algas e protozoários, é um processo que ocorre por meio de células reprodutoras especializadas, e elas liberam esporos no meio ambiente que, quando caem, entram em contato com o solo, com o ambiente úmido ou o ambiente onde ele melhor se desenvolve, elas crescem e desenvolvem indivíduos adultos, né? A fragmentação, que um novo organismo origina-se a partir do fragmento de outro, que é o que ocorre nas planárias. Então, se você dividir uma planária em 2 ou 3 pedaços, você tem o surgimento de 3 planárias, porque o novo organismo ela surge a partir de fragmento, de pedaços do organismo, do primeiro organismo, né, do organismo primordial. A propagação vegetativa, que é semelhante à fragmentação e é típica em plantas, que ocorre assim quando um pedaço de caule ou raiz daquela planta ele cresce e se desenvolve o suficiente para dar origem a outro indivíduo. Isso ocorre muito, ocorre nas bananeiras, na cana de açúcar. O próprio pedaço, né, do caule ou da raiz daquela planta origina outro indivíduo completo. A partenogênese, que é o tipo de reprodução onde o gameta feminino é capaz de se desenvolver sem precisar de um gameta masculino. Dentro desse meio nós temos os peixes, os anfíbios e os répteis, que englobam a partenogênese, né? Então o gameta feminino ele se desenvolve e produz um indivíduo adulto sem a necessidade do gameta masculino. Esses são os tipos assim onde você tem a limitação evolutiva, né? Porque são todos tipos genéticos idênticos. Então, se o indivíduo evolui, você tem a reprodução dele, os outros indivíduos vão evoluem naquela medida que o organismo pai, o organismo parietal evoluiu. Bem diferente da reprodução sexuada, que onde ocorre a presença de gametas e a variabilidade genética muito maior, tá? E isso que conferiu assim o sucesso a essas espécies tomar conta dos mais diferentes tipos de ambiente. Então você tem formação de organismos diferentes dos seus progenitores, ou seja, organismos com características únicas, mais bem adaptados ao meio ou não.
uma vez assim, como ele resulta da combinação cromossômica, cada combinação cromossômica é única, por isso que você tem que essa reprodução é muito observada, e isso ocorre na maioria dos animais, inclusive no ser humano, tá? Por isso que nós temos essa nossa variabilidade genética gigantesca, e amém por isso, isso que confere o nosso sucesso como espécie no planeta. E o desenvolvimento desse indivíduo começa lá no desenvolvimento do embrião, tá? Que quando ocorre a fecundação, né, ocorre a junção dos gametas do masculino e do feminino, do espermatozoide e do ovócito, nós temos a formação do zigoto. Aí aquele zigoto ele vai passar por muitas divisões celulares, muitas mitoses consecutivas, criando células idênticas, que as clivagens ela vai se fixar na parede do útero, que é a anidação, que é muito importante para esse embrião se desenvolver e chegar até o nascimento. Dentro, quando ocorre a anidação, ali que vai ocorrer a formação das estruturas novas, a placenta, o cordão umbilical, entre outras estruturas, e começa a gestação do feto até o seu nascimento ou parto, né? É ali que ele vai crescer e vai amadurecer dentro desse meio. E dentro de tudo começa lá na ovulação da fêmea, tá? Que é a primeira etapa do desenvolvimento embrionário, quando o ovário libera um óvulo, que é um ovócito secundário, ele é um ovócito não fecundado, tá? E esse ovócito secundário, ele faz o caminho pela tuba uterina, iniciando o período fértil da fêmea. A fertilização ela ocorre, né? Se ela ocorrer dentro do período fértil, que houver contato sexual e os espermatozoides encontrarem o óvulo, porque eles também têm que encontrar o óvulo, eles são ejetados no canal vaginal e ele tem que fazer todo o percurso até encontrar o óvulo. A fecundação geralmente ocorre nas trompas e após fecundado, esse ovócito que era secundário se tornou ovócito primário. Depois da fecundação, vai cair no útero e vai fazer a nidação. Quando ocorre essa fecundação, o indivíduo, aí você tem o desenvolvimento do indivíduo completo, né? Se não ocorrer a fecundação, ocorre a menstruação, que é o início do ciclo menstrual feminino, que ela vai limpar toda a parede uterina, vai limpar todas aquelas camadas lá para dar início a um processo novo. E tem que limpar todas as camadas? Tem que limpar sim, porque toda aquela parte tecidual, tudo que foi produzido dentro do útero foi para esperar o ovócito primário, o ovócito fecundado. Se isso não ocorrer, ocorre uma limpeza, tudo aquilo ali é colocado para fora, né? E começa uma nova ovulação, um novo período fértil nos organismos femininos. Na formação do zigoto que ocorreu, né, que fecundou, ocorreu a fertilização, tem a união dos núcleos, o núcleo do espermatozoide e o núcleo do ovócito secundário, e vão gerar o ovócito primário, né, que é onde está o conteúdo genético desses indivíduos. Então vai ocorrer lá na tuba uterina, ocorre a clivagem, né, que é a divisão desse zigoto, várias divisões, até ele chegar ao útero. Aí, lá no útero, quando ele vai fazer a nidação, ocorre o estágio do blastocisto, que porque ele é a fixação dele no endométrio uterino, e isso é chamado de nidação. Se a nidação for bem sucedida, ocorre a gestação do embrião, né? Ocorre o crescimento dele e o amadurecimento desse embrião. Se não for bem sucedida, o blastocisto é eliminado da menstruação. Ou seja, grosso modo, a mulher tem um aborto espontâneo, né? Quando não ocorre essa nidação. Isso é muito comum ocorrer quando a fecundação ocorre já quando o ovócito secundário já está caindo para o útero, tá? Pode ocorrer fecundação, só que não dá tempo do útero pegar aquele ovócito, passar a fase do blastocisto e ocorrer a nidação. Ocorreu a nidação, eu tenho a formação dos anexos embrionários. Ele vai continuar o desenvolvimento ali nidado, né, na parede uterina, que ocorre a formação do córeo, do âmio, do alantoide e do saco vitelíneo. E as funções
as funções dessa formação nova é a proteção, nutrir e realizar as trocas entre o embrião e o meio externo, né, através do corpo materno. Por isso que tem a produção do cordão umbilical. A partir disso começa a organogênese, que é a formação dos folhetos embrionários desse indivíduo novo, que são camadas de células que vão originar os tecidos e os órgãos do embrião que está se desenvolvendo. E daí esse processo é chamado de organogênese. Quando ocorreu isso, ocorreu lá a divisão do zigoto, né? Eu tenho toda a clivagem, toda a segmentação, eu tenho a origem inicial dos blastômeros, que são duas únicas células, e eles vão se dividir e vão formar 4 e vão formar 8, que vão chegar na mórula, que foi dado esse nome porque ela é muito parecida com uma morinha, né? Que é o conjunto das células que se dividiram e formaram essa mórula. A partir disso ocorreu a anidação, vai ocorrer a formação dos anexos embrionários, que aí nós temos esse desenvolvimento, e esses anexos são formados a partir desse ponto. O core e o âmion eles vão se desenvolver juntos. O espaço formado pelo âmion vai ser aquele que é preenchido pelo líquido amniótico, tá? Vai ser a bolsa que vai se encher de líquido amniótico, que vai proteger o feto e vai permitir que ele se movimente naquele meio. O córeo é intimamente ligado ao tecido uterino, depois ele forma projeções, né, que são as vilosidades coriônicas, e elas penetram na parede uterina e por fim originam a placenta, que vai ficar em torno daquele embrião. O saco vitelíneo, que tem o começo da sua formação, e ele tem função para realizar a circulação sanguínea naquele embrião. A partir disso ocorreu a anidação, ocorreu a formação do córeo, do âmion, e a formação do saco vitelíneo. Eu tenho o início da organogênese, que ela ocorre a partir dos folhetos embrionários, né, que serão formados todos os órgãos do embrião nesse processo. Então eu tenho aquela formação, né, a formação da blástula por esse meio, e ela vai se especializar, criando aquelas cavidades, que vai desenvolver os folhetos germinativos. O mais externo sendo o ectoderma, né, que vai formar o sistema nervoso e os órgãos do sentido do embrião. Os primeiros órgãos que se formam são o encéfalo e a medula espinhal e a coluna vertebral. Isso ocorre ali já em volta da 3ª semana de gestação, quando a mulher ainda nem tem noção que está grávida, só tem a suspeita porque cessou a menstruação, né? A camada intermediária, que é o mesoderma, que origina a derme, os ossos, as cartilagens, os músculos e os sistemas circulatórios desse indivíduo. O sistema excretor e o sistema reprodutor é formado tudo pelo mesoderme. E o endoderme, que vai originar os órgãos do sistema digestivo: fígado, pâncreas, tubo digestivo e os pulmões desse indivíduo. Então toda essa produção ocorre a partir da mórula, e daí ela vai se especializar nesse meio, e você vai ter a organização e o desenvolvimento do indivíduo novo, certo? Espero que tenham gostado, pessoal, que tenham compreendido. Segue o material em anexo aí. Um grande beijo, um abraço e até a próxima aula.